mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: início, meio e fim. Você vai agora o palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muitos e numerosos, e sobre a face do vale estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza a estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos secos, eis que vos farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos e sobre vós, e farei crescer carne sobre vós entenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizareis como me deu então ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos, e sobre ele cresceu a carne, e entendeu-se pele por pele, sobre cima, e não havia neles ainda espírito. E ele disse-me: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizei ao espírito: assim diz Jeová, vento dos quatro ventos, o espírito assopra, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou nele, e vivereis, e poderão ficar de pé, e um exército grande em extremo. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dizei-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair da vossa sepultura o meu povo, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, e isso o fiz, e diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, e se confirmou todas as coisas.
Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: início, meio e fim. Mensagem da palavra de Deus, onde lemos aqui em Ezequiel 37, com o seguinte título: a visão de um vale de ossos secos. Tudo na vida tem um início, tudo na vida tem um começo, tudo na vida tem uma história. Todo princípio de alguma coisa é prescrito com alguém, quando aquilo que se chama atenção dá para relatar uma grande história. Por isso, no início de uma vida de um ser humano, é registrado nos altos céus, desde a sua caminhada até a sua partida desta vida para outra. Por isso Deus tem registrado a todos nós as nossas aflições, os nossos momentos difíceis, tudo aquilo que a gente passa sobre a vida e sobre o cotidiano sobre a face da terra. Assim foi Ezequiel. No seu início de ministério, muitas coisas sobrevieram sobre a sua vida. Muitas visões Deus lhe deu, muitas visões Ele falou e profetizou, muitas coisas Ele nem chegou a entender, mas Deus revelou coisas grandes e firmes para Ele que Ele assim nem sabia. E assim somos nós. O início da nossa vida é mesmo assim, é a mesma coisa, é como um vale de ossos secos. Tudo no início, assim Deus nos chama para uma grande obra, mas tudo no começo é uma maravilha divina. Tudo no começo é muito bom, principalmente o primeiro amor na casa do Senhor. É a maravilha do céu. Tudo desaba que a gente nem sente. Mas de repente, pelo andar, o caminhar da vida, do cotidiano, nos faz às vezes entristecer. E aquilo que estava no início uma maravilha, de repente chegou no meio e a gente começou a olhar. E no meio de todas as situações e circunstâncias, olhando para trás, o que a gente já fez, olhando para frente, um futuro ainda a enfrentar. Porque tudo no começo, quando começou, estava uma bênção divina. Mas de repente, as provações pelas aflições da vida chegaram até nós. E nós assim, às vezes, não venhamos até nem suportar. Às vezes queremos largar o nosso carro, largar aquilo que a gente faz, deixar de fazer. E nós somos seres humanos. Isso vem a todos nós. Quando a Bíblia diz, lá em Eclesiastes dizendo, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham dias maus. Ali, o escritor aos quais escreveu aquela leitura do livro de Eclesiastes, ele assim quis advertir que um dia o dia mau ia vir, mas que nós estejamos preparados para que as frustrações e nem os momentos difíceis da vida venham a nos tirar da visão dos céus. É aquela visão que Deus deu a Ezequiel. Ele viu ali o povo de Israel, ao qual já tinha se esquecido de Deus, das maravilhas que Deus tinha operado, daquilo que Deus tinha feito por eles, e de repente a esperança acabou. Nós estamos todos sequíssimos como um vale de ossos secos. Não há mais esperança para nós. Todas as vezes em que nós começamos a ver as coisas e não vemos mais esperança, é sinal que nós se esquecemos de Deus. É sinal que a gente já não lembra mais do Criador. Porque nós estamos passando por aquele momento aos quais Deus se cala e não fala nada. Deus fica na dele. E Ele começa a nos provar de uma tal maneira que nós pensamos até que Ele nos abandonou.
Mas a Bíblia diz que Ele está nos aperfeiçoando para uma grande obra. Assim é o que nós estamos falando nessa tarde: início, meio e fim. A tua vitória não está no início, a tua vitória não está no meio, mas está no fim. Por isso que quando nós estamos no meiado da caminhada, as frustrações vêm de uma tal maneira que nós pensamos até desistir. Ezequiel, após ter aquela visão profética, ele olhou um monte de osso de vale seco. Ele olhou assim e Deus fez a pergunta para eles: pode tornar a viver? Pode tornar a retornar, Ezequiel? Ele: Senhor, tu sabes. As coisas na nossa vida só Deus sabe mesmo. Tem certa hora que até as aparências enganam. Nós olhamos assim como Deus fez com Samuel. Vai à casa de Jessé, que dali vai sair um rei. Deus podia ter revelado para Samuel o nome de Davi. Deus podia ter mostrado quem ele era em visão, mas não. Deus falou: vai lá e ungirás um rei. Ele foi lá, foi com este propósito. A Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Por que que Deus não revelou a Samuel quem seria o próximo rei? E falou para ele assim: vai lá e ungirá um rei. Até Samuel estava sendo provado naquela hora. E nem ele sabia. E ele foi. Ele foi para ver segundo a aparência. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe quem é fiel e quem não é. Deus sabe quem vai permanecer e quem não vai. Então devemos ir até o fim. A Bíblia diz que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas eu sei que no início é muito bom, mas quando chega na metade do caminho, que estamos já quase próximo a obter a bênção, quase próximo a obter a vitória, aí nós olhamos para todos os lados: e agora? O que vai ser de mim? Mas uma coisa eu sei: quem tem promessa de Deus, irmão, não morre antes do tempo, não. Morre todo mundo, mas aquele que tem promessa e ainda não se cumpriu, Deus vai até ao fim contigo. Ainda que ele esteja calado, não tenha falado mais nada com você, não tenha falado mais nada comigo, entenda uma coisa: o silêncio de Deus é sinal de uma grande vitória que nós vamos receber em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Ainda que o cão fale assim: tu não tem condição mais. E Deus fala: tu tem. Tu errou, tu falhou, tu não pode mais ir para ali ou para lá. Tu pode sim. Porque a Bíblia diz que é na fraqueza que o Senhor vai fazer uma fortaleza. Aleluia, glórias a Deus. Vale de ossos secos pode tornar a viver. Todos nós que estamos na caminhada cristã e estamos visando um alvo, que é ir para os céus, Deus nos conduzirá até o fim. Se você colocou um propósito com Ele, se eu coloquei um propósito com Ele, e Ele colocou um propósito contigo, ninguém vai tomar a tua bênção que Deus tem para te dar. Aleluia, glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor assim diz: profetiza, profetiza hoje, profetiza amanhã, profetiza depois, e logo, logo a tua vitória vai chegar. É o início. Estamos na metade do caminho e já vamos chegar lá. Ainda que muitos olhem para você, estão vendo a tua aparência. Ainda que você esteja afastado, mas o Senhor o tornará a buscar de volta. Irmão, na hora das frustrações da vida, só Deus mesmo resgata o homem e a mulher. A Bíblia diz que após Pedro negar a Jesus Cristo, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele não quis mais saber do negócio espiritual. Ele voltou a ser pescador. E ele estava lá pescando, as frustrações vieram até ele. Para que eu vou continuar sendo crente? Para que eu vou continuar sendo evangélico?
Comecei no início com Jesus Cristo, uma maravilha. Na metade do caminho, ele foi pego e foi crucificado. E eu achei que nós íamos até o fim. Mas na metade do caminho, no meio da caminhada, após ele negar a Jesus Cristo, ele deixou tudo para lá. Largou tudo e voltou a fazer o seu trabalho material de volta. E ele ali, como pescador, pescando, irmão, nada dava certo, tudo dava errado. Tudo que ele fazia dava errado. Mas por causa de quê, irmão? Por causa que ele saiu do propósito e dos planos de Jeová. Eu digo para você uma coisa: é melhor você ficar fraco dentro da igreja do que você ficar forte no mundo. Porque o mundo só tem prostituição para oferecer, o mundo só tem cachaça para oferecer, o mundo só tem droga para oferecer, mas Jesus Cristo tem vida eterna. Assim Pedro voltou atrás, e Jesus Cristo foi atrás dele, porque Deus tinha uma grande obra em Jesus Cristo também. E foi lá: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabe. Apacenta minhas ovelhas. E ele perguntou de novo: Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro se calou. O silêncio, às vezes, irmão, não quer dizer que nós estamos negando ao Senhor. O silêncio, às vezes, não quer dizer que nós somos um fraco ou um fracassado. O silêncio, às vezes, quer dizer para mim e para a tua vida o nosso arrependimento de retornar, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitos homens de Deus tiveram suas frustrações. Muitos homens de Deus tiveram seus momentos difíceis. Eles eram ser humano como nós. O que eles passaram, nós também vamos passar. Nós não somos diferentes. A Bíblia diz, irmão, muitas pessoas até julgam Judas Iscariote, que entregou a Jesus Cristo, mas até para ele tinha oportunidade de novo. Mas que isso, irmão? Ele foi o traidor. Ele entregou o Senhor. A gente faz coisa pior do que ele, irmão. A gente faz coisa pior do que Judas Iscariote. Então entenda, até para Judas Iscariote tinha perdão. É que tem gente que medita na palavra de Deus, mas não medita no detalhe. Só medita no... Meu Deus. Mas continuando, ele estava do lado de Jesus. E ele ainda tinha jeito. Foi porque ele se suicidou. E a Bíblia diz que os suicidas não entrarão no reino de Deus. Então entenda, às vezes não acontece isso conosco. Quando tudo desaba, tudo cai, e nós olhamos assim: como pode eu não servindo a Deus, e agora será que ele não vai entrar com providência? O que está acontecendo? Eu só vejo problema, eu só vejo a situação difícil na minha frente. E a Bíblia diz em Ezequiel: profetiza sobre esse vale de ossos secos, que eu vou te abençoar. Aleluia! Ainda que o cão diga para você que você não tem mais postura de posição, ainda que o cão diga para você que você não pode, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não, para tudo na vida do ser humano tem jeito, menos com a morte. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Agora, partir dessa vida para outra, pode esquecer. Porque se ainda estamos vivos, ainda temos oportunidade de salvação. Pode ser o homem mais perverso sobre a face da terra. Pode ser o homem mais diabólico, mais encapetado que tiver. Mas se ainda está vivo, tem oportunidade de salvação. Uma hora ou outra a palavra vai chegar. E Jesus Cristo vai fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. Mas por causa de que, irmão, está falando isso? Porque entenda, tudo no início é uma maravilha divina. Novo convertido, primeiro amor. Mas é na metade do caminho que a gente vê quem é quem.
Mas é na metade do caminho que a gente vê quem vai ir mesmo até o fim e quem não vai. Porque a hora em que as provações vêm, a hora em que as lutas chegam até nós, é o momento que a gente até olha, por certo, o meu Senhor se levantará e julgará a minha causa e vai me dar vitória! Mas às vezes nós não fazemos que nem Elias. Vamos para a caverna. Senhor, eu prefiro a morte. E ele está lá, era no seu momento, na metade do caminho, caminhando com o Senhor. E ele foi para as cavernas e pediu a morte. Assim aconteceu com Asaf também. Ele, após olhar a prosperidade dos ímpios, ele, após olhar todo mundo do bem bom e do melhor, comendo churrasquinho todo dia, ele só passando prova. E ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade dos ímpios. Assim não aconteceu também. Não aconteceu assim com muitos outros. E não acontece conosco a mesma coisa. Tanta luta, tanta prova. E nós queremos ir até o fim, e às vezes dá vontade de desistir. Mas eu digo uma coisa: é melhor tu estar na luta e na prova com Deus ainda na tua vida, do que você na luta e na prova sem Deus. Porque quando o dia mau chega até nós, como diz a palavra do Senhor, nós estamos preparados e temos confiança que, por certo, o Senhor se levantará e julgará a nossa causa. Assim aconteceu também com Jó. Na hora do seu momento de aflição maior, ele olhou para tudo e para todos. Como pode? Que é isso? E Deus chegou até ele no seu momento de frustração e falou assim para ele: Jó, aonde tu estava quando eu criei e fiz todas as coisas? Irmão, para se ter uma visão mais ampla do que Deus quer comigo e contigo, nós temos que ler a palavra de Deus pelo Espírito. E nós nunca vamos compreender. Nós nunca vamos entender os propósitos e desejos que o Senhor tem com cada um de nós. As aflições vão vir, os momentos difíceis vão chegar e nós vamos acabar naufragando a fé se não ter confiança em Deus. Porque nós estamos vivenciando e vivendo para isso. Mas a nossa vida não é só de prova e de luta. Um dia isso vai passar. Um dia isso vai passar. É que o nosso livro lá em cima está se completando. Porque ninguém vai ter uma vida não, irmão. Ninguém vai ter uma vida só de alegria. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo para sorrir, tempo para se alegrar, tempo para se entristecer, tempo para estar vivo e tempo para morrer. E no meio deste tempo todo, após vivermos desde o 0 ano de idade e chegar até aqui, e depois partir desta vida para outra, a Bíblia diz que há um memorial da minha vida e da tua, aonde tudo está sendo escrito, e cada um foi julgado, segundo o que está escrito naqueles livros. Não abandone o teu Senhor por causa das frustrações da vida. Não abandone a Deus por causa disso ou daquilo outro, ou porque você se escandalizou. Mas fique firme com Ele, que por certo Ele vai se levantar e vai julgar a tua e a minha causa, e a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Ainda que você olhe e parece que está sozinho, mas não está, porque toda a comitiva dos céus está a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia, glórias a Deus, vale de ossos secos. É o tema da mensagem de hoje, o tema da mensagem que é início, meio e fim. Se convertemos, viemos lá do mundo para a igreja, e já há bastante tempo dentro da casa do Senhor, as provações vieram também. Mas não é por causa de prova e luta que nós vamos padecer logo, porque se ainda temos promessa e vitória, nem o maligno vai tragar a nossa vida, nem a morte, porque quem tem promessa de Deus, irmão, não morre, não morre.
Só morre a hora em que Deus querer. Até a morte fica olhando assim, fica olhando para a minha vida, para a tua vida. Bem que eu queria levar, mas esse aí tá cheio de promessa. Esse aí tá cheio de promessa. E ainda assim ele só vê a desgraça da vida dele. Ela só vê a desgraça da vida dela. Mas ele nem vê que tá cheio de promessa. Porque se não fosse isso, eu já tinha levado há muito tempo. Então entenda, aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Assim Ezequiel olhou e viu muitíssimos, numeríssimos, um número incontável de vales de ossos secos. Assim são os seres humanos. Todos aqueles que se esquecem de Deus, eles ficam mortos para Deus. E o único meio de ressuscitar espiritualmente, aceitando Jesus Cristo, estando no caminho, e vai ser preparado por Deus para uma grande obra. Aleluia, glórias a Deus. O que Deus diz é: profetiza, continue profetizando, que a tua vitória logo vai chegar. Nós não somos diferentes. Você pode olhar para toda a vida dos servos de Deus que fizeram obra sobre a face da terra, que estão escritos neste livro aqui na Bíblia Sagrada, no livro que foi lançado pela CPAD, que o nome do livro é Heróis da Fé, ao qual diz ali de Martinho Lutero também, que perseverou até o fim, teve seus momentos difíceis, ao qual muitos outros se levantaram sobre a face da terra para fazer uma grande obra, e andavam como peregrino em terra estranha. Quando Deus levanta alguém para ministrar a sua palavra, é para anunciar com verdade. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando Deus chama um homem ou uma mulher à responsabilidade, Ele cumpre com a sua promessa. Ele vai até o fim. Tu não partirás, e eu não vou partir, enquanto não se concretizar tudo aquilo que Deus prometeu. A não ser o arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, aquilo que era material que você ia receber, tu não vai receber não, porque você vai para a glória mesmo. Lá na glória não se usa material. É só para esta vida. Mas nós estamos para quê? Deus, nesses últimos tempos, irmão, está chacoalhando nos 4 cantos do mundo, para que venha cair todas as imundícies da nossa vida, para que nós venhamos a se despertar e estar ligado totalmente com Ele, porque já está chegando a hora da trombeta tocar e nós se encontrar com o Criador, que Ele vai enviar o seu Filho para nos levar até Ele e estar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Para isso, esse vale de osso seco que anda tentando nos matar tem que sair. Nós temos que ressuscitar. Ressuscitar muito mais do que se pode imaginar. Porque mortos espirituais não subirão para a glória, mas vivos espiritualmente. Nicodemos, após chegar a Jesus Cristo falou assim para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E ele falou: como pode? Eu já sendo velho nascer de novo? Mas é por aí o caminho, é nascer de novo. Porque Deus está nos preparando para ir para a glória. O povo de sua época, o povo de Israel, eles ficaram tão duvidosos que eles mesmos disseram que não havia mais esperança. Não havia mais esperança para eles. Mas Deus levantou Ezequiel e falou assim: profetiza, prega o meu evangelho, anuncie, dê testemunho, diga para eles que se eles quiserem eu vou retornar para eles, e eles verão a minha glória, e o meu Espírito vai retornar, e eles vão viver espiritualmente do meu lado. Aleluia, glórias a Deus. Assim também pairou uma dúvida no coração de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. De repente pairou uma dúvida: como pode, mano? Um homem que pregou também, falou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
E até ele ficou duvidoso. Ele já lá no cárcere, seus últimos momentos de vida, já tinha entendido que ia partir. E de repente, até a aflição da dúvida chegou até ele. Você acha que ele não teve, não? Que ele enviou 2 discípulos seus e falou, vai lá até ele. Pergunta se é ele mesmo. Pergunta se é ele mesmo que veio para nos salvar. Ou se devemos esperar outro. Ele que batizou Jesus Cristo lá nas águas do Rio Jordão. Batizou lá e disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas de repente lá no calabouço, no cárcere, a dúvida chegou até ele, a aflição começou a cercar, que ele ficou duvidoso, será que é isto mesmo? Porque é muita luta, é muita prova. E Jesus Cristo respondeu na hora, diga para ele, diga para João que está lá, os cegos estão voltando a ver, os surdos estão voltando a ouvir, os mudos estão voltando a falar, e os paralíticos estão voltando a andar de novo, e os pobres de espírito estão sendo ressuscitados e estão vivendo espiritualmente para um movimento espiritual da última hora. Todos eles, irmão, passaram pelos seus momentos difíceis. Todos eles passaram pelos seus momentos de aflições. Mas a gente só enxerga o momento de bênção, não o momento de dificuldade. Porque a gente sabe que a hora a gente também vai passar enquadradamente, então a gente não quer nem ver. Porque a gente sabe que a gente vai passar por aquilo ali também. E vai ser difícil se não tivermos com Jesus Cristo. Agora uma coisa eu te digo nesta tarde. Se com Ele já está difícil, mas a seu tempo Ele vos abençoará. Se com Ele você já está vendo que está difícil, imagine sem Ele. Se com Ele que aquele nos deu o Espírito Santo, que Ele que é o nosso Deus, enviou Jesus Cristo, que está conosco, tirou os demônios de nossa vida, porque a Bíblia diz que todos aqueles que estão sem Jesus têm um demônio que lhe acompanha. Não fuja disso, não. Todos aqueles que não têm Jesus Cristo têm um demônio que lhe acompanha. Você querendo ou não querendo, ele lhe acompanha. Mas a Bíblia diz que a pessoa que está na igreja, se ela se desviar, aquele espírito maligno volta e traz mais 7 consigo. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Por isso não largue ao Senhor. Porque você está no início, começou no início uma maravilha. Agora no meado do caminho, as frustrações chegaram até você. Você só está enxergando prova, você só está vendo luta. Mas veja um futuro mais à frente, aonde Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, não olhou para baixo e nem para a multidão, mas olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus Pai, e eu vou para lá. O nosso objetivo é olhar para cima, não para os problemas dessa vida, porque eu sei que às vezes só dá vontade de olhar para o problema. Tem certa hora que a gente até diz: morte, faz logo o trabalho logo, me leva logo, porque é melhor partir do que enfrentar essa situação que eu estou enfrentando. Tem certa hora, irmão, quer ver a pessoa quer viver uma maravilha sobre a face da terra, conta tudo bem, nada desaba. Quer viver que é uma maravilha, não, deixa eu viver muito mais, faz que nem o rei Ezequias. Depois de tomar-lhe uma cajadada do profeta Isaías, falou: Senhor, eu fui fiel a ti, tem misericórdia de mim. Aí Deus acrescentou muito mais. Acrescentou os tempos de vida dele muito mais. Mas depois que vem os problemas, a situação difícil, tudo ao redor, tem certa hora que a gente quer até se esconder e não dá, aí pede até a morte. Senhor, o negócio é o seguinte, me leva logo, que é melhor partir
do que eu ficar vendo o que eu estou vendo. Aí Deus vai lá do cima e pensa que é assim? É só me pedir partir e vai partir. Não é assim não, tu não fez nada para mim, já quer partir. Não é desse jeito não, primeiro você trabalha para mim, faz a obra, aí sim, depois eu te levo para a glória. Porque aquele que tem promessa, minha palavra não volta vazia. O que eu falei eu vou cumprir. E quem tem a minha promessa vai chegar até o fim com todas as minhas promessas cumpridas. Aleluia, glórias a Deus. É assim, Ele está nos preparando para ir para a glória. Ele está nos preparando, porque Ele não quer que nós venhamos a ficar aqui. Ele não quer que venha se cumprir aquele versículo que diz: um foi e o outro ficou. Estava dois dormindo, um foi e o outro ficou. Estava dois no campo, um foi e o outro ficou. Ele não, Ele quer que todos vão e subam no arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. Você quer ficar aí para ter uma conversinha com o anticristo? Hein? Vale de ossos secos. Será que tem como tornar a viver? E Jeová diz: tudo eu posso, e eu posso tornar a viver. Eu posso tornar a fazer a viver esses ossos. Eu só te peço uma palavra, Ezequiel. Profetiza, prega o evangelho, anuncie, fale do meu filho Jesus, e a minha glória se manifestará. Jesus Cristo morreu para nos dar a vitória. Ainda que nós estejamos já na metade do caminho e não estamos enxergando a nossa vitória, mas é aquilo que você não vê, que o Senhor tem preparado para todos nós. O que o olho não viu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos nós. Assim o apóstolo Paulo disse. Até o apóstolo Paulo, no seu momento de aflição, você acha que ele também não teve? Você acha que ele não teve o seu momento difícil? Em uma de suas epístolas, em uma de suas palavras, ele dizendo ali que era a palavra de Deus, ele estava desabafando e disse: eu estive sozinho preso, e ninguém foi me assistir perante o tribunal do rei. Mas Deus lá do céu olhou: que ninguém é esse? Você pensando que eu sou o quê? Que eu não sou ninguém? Eu estive lá também. Eu tive, Jesus Cristo também teve, o Espírito Santo estava aí dentro de ti, o anjo estava, tu não tive ninguém. Jesus Cristo está sempre conosco. Mas naquela hora o apóstolo estava desabafando, porque às vezes, irmão, Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, os anjos são Espíritos, Espíritos ministradores, que hão de ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Mas às vezes os nossos olhos estão com olhos carnais que a gente não vê nada. E às vezes falamos, às vezes até que nem um apóstolo. Não é porque é pecado que falou, porque todos nós passamos por momentos assim. Todos nós passamos por um momento que pensamos que até Deus nos abandonou. Até Deus nos deixou não. O silêncio de Deus é sinal de uma grande vitória. Por isso você está na metade do caminho, e Ele está lá no finalzinho te aguardando para dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Irmão, quem vive aparentemente, um dia, se não morrer antes, um dia vai se olhar no espelho e vai ver que a sua beleza acabou. Vai ver que os seus cabelos ficaram brancos e estão cheios de ruga no seu rosto. E vão dizer: a velhice chegou. E a Bíblia vai perguntar: o que tu tem preparado e para quem será? Eles vão se olhar no espelho e vai dizer: a velhice chegou. E a palavra de Deus vai perguntar: o que tu tem preparado e para quem será? Aleluia, glórias a Deus. Ninguém vive eternamente sobre a face da terra.
É uma geração vai, uma geração vem, uma geração vai, uma geração vem, e o Senhor nos preparando para chegarmos lá. Aleluia, glórias a Deus. Tem tanta gente que se ilude, mano, com as coisas dessa vida. Até aqueles também que, principalmente também aqueles que acham que é o bonitão da vida, a bonitona da vida. Sou bonito eternamente. Um aqui, outro ali, outro lá, outro cá, daquela que não sabe nem onde está. Entenda. Se você arrumar uma pessoa que não for na direção de Deus, o teu futuro vai ser de desgraça. Assim como está acontecendo com a vida de muita gente. Uma certa pessoa chegou até mim e falou assim, eu não sei nem porque eu lembrei disso, mas lembrei agora. Ô varão, eu me arrependi. Se arrependeu de quê? De ter casado. É? Por quê? É muita tribulação, é muito vento. A minha esposa não me entende, é muita prova. Olha, tu casou? Tu falou que era uma maravilha? Não, mas tudo no início estava bom. Eu não estava aguentando, casei logo. Mas agora é só tribulação. Agora que o negócio está bom, tá querendo já abandonar, você não sai do barco. É assim, tudo no início é uma maravilha. Mas na metade do caminho que a gente vê quem é quem. É na metade do caminho que a gente conhece quem é quem. Porque quando está no início não se conhece. Nem Jó, irmão, não conhecia sua esposa direito. Nem ele, porque ele ficou abobado, ficou de boca aberta. Como pode? Você não era da linhagem de Israel, não, hein? Por que tu tá falando isso comigo? Mas Jó, eu não aguento mais não, tanta miséria. E tu não vai mais comer bife. Amaldiçoe esse Deus e morre, homem! Olha o que ele fez conosco! E como Deus conhecia Jó, ele ficou com o ouvido para ouvir ele negar. E sabe o que Jó falou? Assim como diz qualquer doida, diz você. Porque Deus nos deu tantas coisas boas, tantas maravilhas Ele fez em nossa vida. Como está escrito nos livros do Antigo Testamento, anunciai as maravilhas do Senhor e lembrai-vos dos seus feitos. Tantos feitos Ele fez por nós. E agora só porque estamos passando na dificuldade, vamos negar ao Senhor. Isso eu não vou fazer, porque por certo Ele se levantará e vai julgar a minha causa. Aleluia, glórias a Deus. Que dá glória a Deus, aleluia, quando está tudo ótimo, é uma maravilha. Agora na prova que a gente sabe quem é quem. Na prova é que é uma maravilha divina. Por isso a Bíblia diz, vá pelo Espírito. Porque a herança vem dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A herança vem dos pais, mas o esposo prudente vem do Senhor. A herança vem dos pais, mas o casal na direção de Deus vem filhos espirituais vindo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. É a maravilha do céu. Mas vamos continuar no caminho, porque nessa tarde todo o vale de osso seco está ressuscitando em nome de Jesus Cristo. E no início da caminhada foi uma maravilha, no meio vai ser melhor ainda, porque no fim a vitória vai ser muito grande e todos vão contemplar as maravilhas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Isso é o que Deus colocou em nosso coração para falar nessa tarde. Com este tema de mensagem que é início, meio e fim. No início, tudo bom. No meio, as aflições vieram. Não tem problema, já veio mesmo. Agora vamos esperar o futuro mais além que vem no fim. Porque o nosso objetivo é chegar nos céus. O nosso alvo é contemplar o futuro e o que Deus tem preparado para todos nós. O que o olho não viu
não chegou ao coração do homem e da mulher. É o que Deus tem preparado para todos nós. Deus tem preparado coisas grandes e firmes para que no início nós vamos lembrar das maravilhas de Deus. No meio ainda que nós tenhamos assim, nós vamos contemplar, mas no fim nós vamos receber. Aleluia, glórias a Deus. Persevere até o fim, porque a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Jesus vai nos dar vitória a cada dia e vai nos conduzir aos céus, porque Ele está nos preparando para chegar lá. Que Deus possa falar mais forte ao seu e ao meu coração e nos iluminar a cada dia, para que nós venhamos a entender e saber que nós estamos sendo preparados por Ele para morar na glória. Que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a adorar Ele a cada dia em espírito e em verdade, e venhamos a compreender todos os Teus desígnios e as Suas maravilhas em nossa vida, porque Ele está nos preparando para morar no céu de glória. Isso foi o que Ele colocou no meu coração, e que Ele possa falar mais forte contigo a cada dia, conosco, e em breve nós vamos nos encontrar na glória.